Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Tomé Picanço. Estou aqui para mais uma lição do nosso primeiro trimestre de 2025, que traz como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos gratos a Deus pelo fato de discorrermos sobre as 13 lições do nosso trimestre. Hoje estamos encerrando o nosso trimestre, que traz como tema da 13ª lição, perseverando na fé em Cristo. Nosso primeiro tópico, diante das heresias, é preciso perseverança. Segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Terceiro e último tópico, falaremos sobre tendo as Escrituras como fundamento. Então, é uma grata satisfação poder encerrar mais um trimestre, aprendendo a palavra do Senhor, e que Deus continue abençoando a todos os nossos amados e queridos irmãos. Já estou de posse com a nossa próxima lição, E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Falaremos um pouquinho sobre cristologia nesse próximo trimestre, e garanto para meus irmãos que está uma bênção. Deus tem muitas bênçãos para nos dar durante esse trimestre de segundo trimestre de 2025. Hoje nos concentraremos em falar sobre o nosso encerramento do nosso trimestre, as nossas 13 lições, e concluiremos hoje com esta última, perseverando na fé em Cristo. Textual. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nossa leitura está encontrada na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 17, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa introdução. A Bíblia Sagrada é o nosso único manual e regra de fé e prática. É por meio dela que ajustamos a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus. Na lição de hoje, nós iremos estudar sobre bibliologia, um estudo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Ao longo da história, muitas religiões têm se apropriado indevidamente da Bíblia para fundamentar suas ideias erradas e também para consolidar suas heresias. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A presente lição diz respeito à insistência do crente em se manter
fiel diante das perseguições e heresias e rejeitar qualquer ensino contrário à palavra de Deus. Então, no decorrer desta lição, estaremos estudando sobre um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre bibliologia, que apesar de que alguns a tomam para fundamentar suas crenças errôneas e heresias, né, o cristianismo, a palavra de Deus é o pilar, é a viga mestra que sustenta o cristianismo, porque a palavra de Deus é Cristo, é o verbo encarnado, é o verbo divino, a palavra viva. E hoje nós discorreremos um pouquinho sobre a palavra de Deus e essa persistência, esta perseverança em guardá-la no coração, para que a nossa conduta ela seja moldada de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nosso primeiro tópico vai falar diante das heresias. É preciso perseverança. Nós temos 4 subtópicos. O primeiro fala os falsos mestres. Segundo, a experiência apostólica. Terceiro, entendendo o querer. O que Paulo quis dizer com querer? Louvado seja Deus. Todos aqueles que querem piamente ver Cristo Jesus. E por fim falaremos sobre as características dos enganadores. Primeiro, diante das heresias é preciso perseverar. Os falsos mestres. Precisamos perseverar na palavra de Deus, porque é ela que é a nossa regra de fé e prática, que molda a nossa conduta de acordo com a vontade do nosso Criador. Então nós temos que perseverar nela para exatamente identificar os falsos mestres e falsos ensinadores e falsos profetas, para que nós não venhamos ser mais levados por toda a roda de ensinamento. Então nós vemos que os falsos mestres, dentro das Escrituras, as Escrituras nos revelam eles, nos apontam suas características, a maneira pela qual agem e da forma pela qual enganam. E o Senhor Jesus, ele, ainda no seu ministério terreno, fez questão de chamá-lo colégio apostólico e informar eles de uma advertência muito clara a respeito dos falsos cristos e dos falsos profetas. Tanto em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, que vai falar exatamente dos falsos profetas, né, da maneira pela qual eles agem, como nós deveríamos conhecer através de seus frutos, como também em Mateus 24, onde o Senhor Jesus vai declarar para os apóstolos de que nos últimos dias que antecederiam a sua volta, a sua vinda para buscar a sua igreja, haveria uma proliferação de falsos cristos e de falsos profetas, o que de pronto o Senhor Jesus logo advertiu todos os discípulos a que permanecessem firmes na fé, perseverando até o fim. Diz a Bíblia no versículo de número 13 do capítulo 24 de Mateus, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus estava aqui, né, já orientando, né, dentro das Escrituras Sagradas, orientando os discípulos, a igreja, a não cair nas artimanhas dos nossos adversários, que de todas as formas tentam enganar a nossa vida, como também o diabo enganou Eva no Éden. Então, é preciso que a igreja esteja alerta a esta advertência do Senhor, porque os falsos cristos e os falsos profetas estão entre nós, e nós precisamos estar muito alerta para não sermos iludidos ou ludibriados por eles. O apóstolo Paulo também, né, alerta Timóteo, exorta Timóteo a que ele permaneça na fé em Jesus Cristo. Nós vemos isso de uma forma muito clara em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 14 e o versículo 15, quando Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, ou sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então perceba que o apóstolo Paulo, meus queridos, ele já estava, né, chamando a atenção de Timóteo, né, do pastor Timóteo, aquele jovem obreiro, para que ele tivesse alerta, porque as escrituras já estavam desde a sua infância alertando
que homens, né, fraudulentos, homens enganadores, homens maus, iriam se introduzir no meio do rebanho de Deus para tentar rebanhar as ovelhas após si. Então, Paulo já estava advertindo Timóteo quanto a essas investidas do maligno. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, os dois apóstolos, também nos advertem, e não somente eles. Judas também fala muito disso, né? Para que a gente venha estar alerta. Por quê? Porque haveria de se levantarem falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores. Então, nós vemos que o cristão precisa se manter perseverante nas Escrituras, na fé em Deus, para que ele possa se manter vivo diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa perseverança diz respeito à fidelidade do cristão e em se manter na fé diante das perseguições e das heresias. A perseverança na fé e na doutrina é fundamental, meus amados, diante das heresias que se apresentam, tanto as antigas como as atuais, como as modernas, que não são modernas, na verdade, são as mesmas do passado, porém se apresentando sempre com uma nova roupagem e tento de todas as maneiras iludir o verdadeiro servo de Deus. Então, nós precisamos estar muito alerta a fábulas, a genealogias intermináveis, aquilo que Paulo alertou Timóteo, né? Esse tipo de ensinamento, né? Movido por fábulas, isto só causa, no meio do povo de Deus, um afastamento do seu Senhor. Então, por essa razão, Paulo chamou a atenção de Timóteo até para aquela que é chamada falsa ciência. Falsa ciência. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Tudo isto Paulo estava alertando aquele jovem obreiro para que ele viesse ter verdadeiramente uma firmeza na palavra, uma firmeza no Evangelho, na fé que há em Cristo Jesus. E nós vemos que Pedro também está alertando isso, porque Pedro chama a atenção do povo que, assim como lá atrás houve falsos mestres, houve falsos profetas entre o povo, também haveria no meio da igreja falsos mestres e falsos doutores. O evangelista João também destaca isso. Eles eram de nós. Na verdade, ele vai destacar dizendo, eles estavam no nosso meio, mas não eram de nós. Eles viviam entre nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque caminharam seguindo uma fábula, um engano, uma ilusão, uma mentira, um conto. Então, existe no meio do povo de Deus homens que se desviaram da fé, amando esse presente século e, portanto, querem fazer do povo de Deus um negócio. Então, Pedro já estava alertando, haverá esses homens no meio da igreja. E eles introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Infelizmente, o versículo 2 do capítulo 2 de 2 Pedro informa que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então nós vimos que esses homens acabam fazendo muitos seguidores e muitos vão após si. Muitos seguirão as suas dissoluções, os seus enganos, as suas mentiras, as suas heresias. Infelizmente. Mas Paulo, glória a Deus, Jesus e todos os demais apóstolos estavam alertando para que nós viéssemos tomar todo cuidado. Jesus chegou a dizer, acautelai, que ninguém vos engane. Porque virão muitos falsos cristos dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus alertava para os falsos profetas e dizia, vocês conhecerão eles através dos frutos. Sim, caráter. O caráter. Os frutos nós iríamos conhecer, porque não pode uma árvore boa dar fruto mau, nem tampouco uma árvore má dar frutos bons. Então nós deveríamos estar atentos a esses sinais. Diante das heresias é preciso perseverança. Nós vemos aqui a experiência apostólica que Paulo passou nas suas missões, né, nas suas viagens missionárias, pregando e plantando igreja por toda a Ásia e Europa. Nós vemos aqui essas experiências e nós vemos Paulo mostrando para Timóteo para ele entender o querer. Entender. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra.
quantas perseguições sofri, disse Paulo a Timóteo, e o Senhor de todas me livrou. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo pede para que Timóteo permaneça firme na fé, perseverando na fé e na doutrina, mesmo mediante tempos difíceis. Obviamente que Timóteo, apesar de ser um jovem obreiro, tomou conhecimento da primeira viagem do apóstolo Paulo, uma vez que Timóteo vai embarcar na segunda viagem, né, na viagem que Deus leva Paulo para a Europa. Mas na primeira viagem que Paulo fez para a Ásia, Timóteo tomou conhecimento quão resistente foi as forças malignas, diabólicas e até humanas contra o apóstolo Paulo. Paulo passou muita luta, né? E ele lista aqui as perseguições e aflições que ele passou tanto em Antioquia, como em Icônio, como em Listra. Perseguições tais que Paulo foi apedrejado ao ponto de muitos acharem que ele estava morto. E por essa razão o abandonaram. Deixaram ele lá, como se estivesse morto, mas Paulo não estava morto. Ele desmaiou de tanta pedrada que ele levou. Então, Paulo está exortando Timóteo que para alcançar o reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, as tribulações fazem parte da nossa vida. É necessário nós passarmos por luta para defender o Evangelho, para defender a fé cristã, para defender a sã doutrina. Nós vamos passar por muitos ataques, por muitas pedradas, pelo longo da nossa jornada. E Paulo está pedindo para Timóteo não esmorecer. Paulo está pedindo para Timóteo não arrefecer na fé. Paulo está pedindo para Timóteo se manter com a sua fé acesa, viva no Senhor Jesus e na sua santa palavra, na sã doutrina. Então nós vemos aqui que Timóteo, com certeza, pôde perceber isso e criou ânimo, porque Paulo ia plantando igreja e depois voltava para confirmar os ânimos dos discípulos. E a Bíblia diz em Atos 14, 22, que confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo sabia que esse confronto, esta batalha, esta luta travada, fazia parte da trajetória cristã. Então, para que ele viesse animar o coração dos discípulos que o viram semi-morto, praticamente morto, mas quando ele se levantou dali, ele disse: permaneçam firmes na fé. Nos importa passar por tribulações, sim. Nos importa viver esses momentos de luta, sim. Isso faz parte do combate de um obreiro, do combate dos servos de Deus. Mas Jesus de todas me livrou. O Senhor de todas me livrou. E Paulo está pedindo exatamente a Timóteo para que permaneça firme. Então nós não podemos sucumbir diante das provas, diante das lutas, diante das batalhas e dos combates que nós sofremos na nossa vida cristã. Mas nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos nos manter firmes mesmo diante de tamanhas lutas e enfrentamentos e combates, porque nós estamos na defesa da fé. Nós estamos combatendo o bom combate. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E precisamos nos manter firmes, sólidos diante de Deus, para que a boa palavra de Deus continue sendo propagada, levada, ministrada aos corações. Tudo que o diabo quer é criar essa resistência para que eu e você recue. Mas a Bíblia nos afirma dizendo que Deus, o nosso Deus, ele não ampara, ele não guarda, ele não ama aquele que recua. A nosso Deus, a Bíblia diz que ele ama aquele que avança. Nós precisamos avançar na fé. Nós precisamos continuar avançando, progredindo cada vez mais e permanecendo firmes nas Escrituras Sagradas. Então, Paulo, ele vai instar Timóteo a que este jovem obreiro permaneça firme na presença de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando ou passando, eu quero te dizer, permaneça firme, obedecendo a palavra, porque Jesus disse que o homem que obedece a palavra é como se ele edificasse a sua casa na rocha, e ainda que venham os ventos, ainda que batam com ímpeto contra aquela casa, né, o soprar do vento, a tempestade, ainda que bata, ela não cai, porque ela está fundamentada na palavra, que é a rocha. Louvado seja o Senhor Jesus. Paulo também diz para Timóteo que é preciso que ele
queira viver em Cristo. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se de fato nós quisermos viver em Cristo Jesus, nós temos que querer. E esse querer não é simplesmente um mero desejo. Não, não é um mero desejo. Mas é uma resolução de coração. É quando o homem põe um propósito no coração dele de continuar servindo a Cristo e amando a Cristo, independente das circunstâncias. É uma vida de propósito, é uma vida com propósito. Estar em Cristo é ter propósito, meus amados, é viver em propósito. Não é um desejo por desejo, porque muitos querem seguir a Cristo. Mas quando Jesus apresenta que não é fácil segui-lo, muitos não têm propósito e saem e abandonam. Você percebe que as Escrituras falam que certas pessoas procuraram Jesus e disseram: mestre, deixa que eu te sigo, mas primeiro deixa que eu vá enterrar os meus pais. Jesus disse: não, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Jesus estava falando que para servi-lo não basta apenas desejo, tem que ter propósito. Louvado seja Deus, porque tem luta no meio do caminho. Outro chegou e disse assim: mestre, aonde quer que tu vá, eu irei contigo. Ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo: para me servir, para me seguir, tem que ter propósito de vida em mim, na minha palavra. Então não é fácil, aleluia, servir, mas nós precisamos ter esse propósito, porque vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, e nós não podemos sucumbir diante delas. Nós precisamos estar firmados na rocha. É por isso que Paulo pede para que Timóteo permaneça, persevere na fé e na doutrina, na palavra. Esse querer é um querer que mostra que o homem precisa abandonar tudo para seguir a Cristo. O próprio Cristo fala isso na sua palavra. Ele disse: aquele que quiser vir após mim tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Aleluia. É uma renúncia. É uma renúncia. É por isso que muitos não aguentam no meio da caminhada, a luta, e desistem. Por quê? Porque seguir a Deus não é apenas um simples desejo. É mais do que isso. Propósito. Propósito de vida. Louvado seja o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tinha esse propósito. Ele escreveu sua carta aos Filipenses e ele chegou a dizer no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou é ganho. Então nós vemos que Paulo foi um homem desprendido, renunciou tudo para viver uma vida à parte com o Senhor, para viver a vida cristã, autêntica, fiel, combatendo as heresias. Ele lutou combatendo esses falsos mestres, ele lutou combatendo os falsos profetas. E ele teve muito combate, mas ele permaneceu firme, porque estava fundamentado na rocha. Para ele, o seu viver é Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pedro disse que se nós padecermos como cristão, repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Repousa sobre nós. 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Então nós precisamos nos manter firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Diante das vezes é preciso perseverança. Nós temos que ver as características desses enganadores, né? E é preciso nós notarmos isso, prestarmos muita atenção. Jesus já nos ensinou que precisamos conhecê-lo através do seu caráter. Então, muito cuidado para que você não seja ludibriado pela fala, pelo estereótipo. Muito cuidado, porque Eva foi enganada, foi iludida por palavras. E Jesus disse assim: preste atenção não somente nas palavras, mas observe muito mais seu caráter. Caráter. O fruto fala muito mais. Então Jesus já nos deu esse alerta. Nós já falamos disso. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, disse Paulo a Timóteo. O que significa esses termos? Enganadores e impostores no grego, significa embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, enganador. O que é um embusteiro? É alguém que mente ou usa de artifício para enganar, ou seja, um mentiroso quanto mais, um verdadeiro hipócrita, porque usa sempre máscara. Glória a Deus, um verdadeiro trapaceiro. Isso quer dizer um impostor também. Impostor e charlatão também no mesmo sentido. É aquele que engana e ilude. Isto é, alguém que se aproveita da boa-fé das pessoas, fingindo ter qualidades e atributos que não possui, para obter
qualquer vantagem. O que tem de falso profeta dizendo que é profeta e nunca foi um profeta. Não tem a unção de Deus na vida, mas adquiriu a habilidade de adivinhar. Estão sendo seguidos por multidões. Multidões, né? Como Pedro disse, esses falsos profetas, eles levam após si multidões e muitas pessoas seguem suas dissoluções, seus enganos, suas ilusões, suas mentiras. Louvado seja Deus. Feiticeiro e encantador são manipuladores. O que tem de manipulador em cima dos altares de igreja não é brincadeira. Pessoas que usam a palavra de Deus para enganar, para manipular. Nós estamos vivendo dias, meus amados, que precisamos ter muito cuidado. Precisamos perseverar na fé e na doutrina. Há muitos que já abandonam. O grande problema é que as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina. Se enche mais cultos de revelamentos e adivinhações do que cultos de ensino da palavra, que as pessoas não querem mais ouvir a doutrina. Não querem mais ouvir a sã doutrina. Elas criaram um comichão no ouvido, elas detestam. Esta que é a grande verdade. Então se tornam presas muito fáceis para os lobos vorazes. Esse trimestre tratou tudo sobre isso. Lobos vorazes, que estão ali com uma cara de ovelha, com a capa de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então são feiticeiros, são manipuladores. O apóstolo Paulo estava se referindo a ensinadores e doutrinadores do campo religioso quando fala isso para Timóteo. Para homens que usam de artimanhas e artifícios para mentirem e para terem algum tipo de vantagem ou de lucro ou de ganho. Pedro disse que esses homens farão do povo de Deus um negócio e com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então, eles estão fazendo do povo de Deus um negócio lucrativo, um negócio muito lucrativo, porque estão pregando exatamente para terem o seu patrimônio aqui. Eles não estão preocupados com a eternidade, não estão preocupados com a vida eterna, não estão preocupados com o reino de Deus. Eles estão preocupados com o seu próprio reino. E é por isso que você vê tanto charlatão, tanto pastor, como falsos pastores, falsos profetas nos dias atuais, que tem um mega patrimônio, enquanto as ovelhas estão sofrendo. Por quê? Porque eles enganam com palavras fingidas. E eles estão fazendo o povo de Deus um negócio. Então, que o povo de Deus abra os seus olhos verdadeiramente, para que possam seguir a sã doutrina e a palavra da verdade. E Paulo já estava alertando Timóteo que esses homens são maus, enganadores, ambiciosos, gananciosos, ventres gulosos. Paulo chegou a dizer cães, é uma expressão que Paulo usa nas suas epístolas para obreiro, para péssimo obreiro, para mau obreiro. Ele chama de dizer que esses cães são gulosos, que nunca se saciam, sempre querem mais e mais e mais. É exatamente isso que está acontecendo. E nós precisamos, amados, nos voltar para a palavra de Deus, para que nela venhamos perseverar. Para que nela venhamos perseverar. Segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Nesse tópico nós falaremos de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. Segundo subtópico, permanecendo firme nas Sagradas Letras. E terceiro subtópico, a Bíblia é divinamente inspirada. Veja que nós vamos falar um pouquinho sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Aprender, ser inteirado e saber. O profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, já dizia para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele também dizia que por falta de conhecimento o meu povo é destruído ou perece. Veja que o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo está dentro de um contexto
aonde Timóteo, ele pode perceber que a fonte de autoridade é as Escrituras Sagradas. E quando um homem se mantém nela, na palavra de Deus, este homem caminha perseverante na fé. Ele não é desviado dos caminhos, porque ele se mantém. As Sagradas Escrituras o mantêm no caminho. Então, Paulo pede para Timóteo para que ele permaneça. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabem as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. O que é que Paulo está querendo dizer para Timóteo? As Escrituras são a fonte de autoridade do nosso Deus para moldar o nosso comportamento, para nortear a nossa vida, para que nós venhamos alcançar a salvação e nos tornar sábio para a salvação. E não sábio para o mal, mas para a salvação. E Paulo está pedindo para que Timóteo lembre-se de quem ele aprendeu. Ele aprendeu na sua infância. O nome da sua avó era Loide, da sua mãe era Eunice. Paulo diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1:5. Paulo está trazendo essas duas figuras da família de Timóteo para mostrar para ele que essas duas pessoas o amavam e, por amor, lhes ensinaram desde a tenra infância as sagradas letras, ou seja, as Escrituras Sagradas. E que ele precisaria perseverar nesse ensinamento que iriam fazer dele um homem sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Então Timóteo sabia que desde a sua infância, da sua tenra infância, a sua mãe e a sua avó lhe instruíram no caminho do Senhor. E a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, instrui a criança no caminho em que ele deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Timóteo tinha esse entendimento, porque foi instruído desde a infância em toda. E aqui entra a importância. Entra a importância de que nós estamos aprendendo. Que nós estamos valorizando. Porque aqui nós vemos o seio da família. Nós vemos a mãe, uma vez que o seu pai era grego, era gentil, mas a mãe era judia, a avó também era. A mãe e a avó fazendo este trabalho. Este trabalho, inclusive, que era ordenança da lei de Deus. Deus exigia que a família ensinasse os seus filhos em casa. E aqui está a importância do culto doméstico. Aqui não está somente a importância do culto doméstico para trazer ensinamento sólido aos nossos filhos, mas a importância da escola bíblica dominical. De levarmos os nossos filhos à escola bíblica para aprender a palavra do Senhor. O que está acontecendo nos dias de hoje? Está sendo negligenciado tanto o culto doméstico em casa, as famílias já não se reúnem mais para adorar a Deus, para meditar na palavra, como também está se negligenciando as manhãs de escolas dominicais, onde os homens estão muito cansados e não conseguem mais participar dos ensinamentos da palavra. Os cultos de doutrinas também estão sendo abandonados, porque hoje a moda está sendo cultos e eventos que possam enaltecer o homem, o conhecimento humano, os atributos humanos. Se ele é um profeta, é um revelador, isso atrai. Mas a palavra de Deus ele está sendo deixada e posta de lado. E Paulo está pedindo para Timóteo, permanece. Permanece porque você aprendeu de pessoas fiéis. Pessoas fiéis que tinham uma fé que não era fingida, era verdadeira. Era uma fé sincera, uma fé honesta. Sua mãe e sua avó. Guarde esse legado, Timóteo, no seu coração e permaneça firme nas Escrituras. Era o que Paulo estava dizendo. É o que nós podemos ver. Nós podemos ver isso. Então, dentro das Escrituras Sagradas, nós vemos, na lei de Moisés, Deus ordenando para o povo de Deus,
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás a elas por sinais em tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Deus estava ordenando ao povo de Israel, e incumbindo as famílias, de repassarem os ensinamentos da palavra de Deus aos seus filhos, para que esses não se esquecessem do Senhor e permanecessem firmes na sua palavra. E hoje a razão pela qual há muito esquecimento do Senhor no coração de muitos filhos é porque os pais não tiveram esse cuidado de instruir e não estão tendo esse cuidado de instruir seus filhos na palavra do Senhor. É muito importante nós percebemos isso. A família é importante, a escola bíblica é importante, os nossos cultos de ensino são importantes para nos manter firmes e perseverantes, porque se não tivermos essa solidez, essa robustez espiritual desde a terra infância, seremos facilmente levados pelos enganos, seremos facilmente levados pelos ventos de ensino. Louvado seja o Senhor, que estão aí a todo canto, distorcendo a palavra de Deus e levando muitos à perdição, porque são heresias de perdição, disse o apóstolo Pedro. E além de Timóteo receber instrução desde a sua terra infância, da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, o apóstolo Paulo o lembra também de que ele aprendeu com ele. Paulo também instruiu Timóteo. Diz assim a Bíblia: e o que é de mim tem muitas testemunhas, ouviste? Confiam homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. 2 Timóteo 2:2, Paulo está dizendo: você ouviu de mim, você aprendeu comigo, eu te instruí também. Porque Paulo, quando viu aquele jovem Timóteo e viu que ele tinha uma vida espiritual abundante, frutos do ensinamento de sua mãe e sua avó, ele tomou consigo e levou na sua segunda viagem missionária para a Europa. E o instruiu nos caminhos do Senhor. E Timóteo tornou-se, além de um filho na fé de Paulo, de um discípulo amado, Timóteo tornou-se um grande pastor, que pastoreou a igreja de Éfeso. Então nós vemos que Paulo está chamando Timóteo, a atenção de Timóteo, dizendo para ele: você sabe de quem você aprendeu essa verdade. Foram mestras, mulheres de Deus, que te ensinaram com amor a palavra do Senhor. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo, permanecendo firme nas sagradas letras. Tudo que Paulo queria que Timóteo consolidasse a palavra que foi enxertada no seu coração através da sua avó, da sua mãe e dele próprio. A arte de ensinar é tão antiga quanto a humanidade, pois é de suma importância no processo de perpetuar e propagar costumes, leis e cultura, onde há ensino a mestres envolvidos. E aqui temos uma avó e uma mãe e um pastor dedicados a transmitir valores morais e espirituais para esse jovem obreiro. E ele precisava guardar e permanecer, ser completamente estruturado nas Escrituras. Louvado seja Deus. O Antigo Testamento era de responsabilidade da família, e não só das famílias, dos profetas também. Os profetas do Antigo Testamento também tinham essa incumbência de ensinar à nação de Israel a sua cultura, as leis e as ordenanças de Deus. E revelar, louvado seja Deus, toda a vontade de Deus. Então nós vemos isso. Nós vemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. E ela revela a vontade de Deus. E os profetas revelam a vontade de Deus. Os apóstolos, os pastores, os homens de Deus, que Deus tem levantado, revelam. Então nós vemos aqui essa importância muito grande de permanecer firme. Era o que Paulo queria. Timóteo, permaneça firme, sabendo de quem você tem aprendido. Louvado seja o Senhor. E uma vez guardada esta vontade, esta palavra de Deus no coração do homem, o tornará sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. E é tudo que o diabo não quer. É por isso que Jesus ensinou que a palavra de Deus ela é semelhante a uma semente.
E você percebe que quando a semente cai na beira do caminho, quem é que vem? As aves do céu e tomam, come. Porque o objetivo do diabo é roubar toda a palavra que cai no teu coração, para que você não se mantenha firme. Mas Deus deseja que você permaneça firme, guardando esta palavra no teu coração, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. A Bíblia é divinamente inspirada. Toda essa expressão, toda a Escritura é divinamente inspirada. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa expressão toda nos traz a ideia de totalidade, de plenitude, pleno. Ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada. E a inspiração plena, ou seja, a inspiração plenária, verbal e plenária, é um conceito da fé cristã que significa que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso inclui as palavras, a gramática e também a sintaxe. Está tudo, o vocabulário está tudo. Tudo Deus inspirou. Louvado seja o Senhor. O termo plenário significa completo ou total. Indica que cada parte da Bíblia, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, os 66 livros, portanto, são inspirados por Deus. São inspirados por Deus. Isso implica que as palavras usadas pelos autores humanos, que são os escritores, mais de 40 escritores, ou melhor, cerca de 40 escritores, foram guiadas pelo Espírito Santo, garantindo que a mensagem transmitida fosse a vontade de Deus. Perceba que o termo theopneutos, inspirada por Deus ou divinamente inspirada, vem da palavra theos, no grego, que significa Deus, e pneu, que significa respirar, soprar. Perceba que esse soprar, essa inspiração que o Espírito de Deus trouxe aos escritores sacros, levou eles a compilarem todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus, e deitar isso em letras nas Escrituras. Queridos, inspiração é a qualidade de ser soprado por Deus. Por isso, o termo pneu é soprar. Então, o Senhor inspirou, soprou aqueles homens a vontade de Deus, para que eles deitassem letras. E esses homens escreveram na Bíblia exatamente aquilo que Deus queria comunicar à humanidade. Tudo na Escritura está lá, porque é isso que Deus desejou dizer aos homens. Nós vemos que os movidos pelo Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E muitos, de forma equivocada, dizem, isso é escrito, isso é homem que escreveu, tem coisa errada nisso aí. Nunca. A profecia, a revelação de Deus, ela foi produzida pela vontade humana. Mas os homens santos de Deus, eles foram inspirados, ou seja, movidos, soprados pelo Espírito de Deus. Foi Deus que moveu. E isso faz da Bíblia um livro singular. Isto faz da Bíblia um livro especial e único do seu gênero. Não há na literatura do mundo nenhum livro semelhante às Escrituras Sagradas, que foram escritos por cerca de 40 autores, num espaço de tempo de 1.600 anos, e que se harmonizam de Gênesis a Apocalipse. Não há. Ela é única. Única. Foram vários escritores e eles se harmonizam, se encaixam numa perfeição que é tremenda. Só Deus podia fazer. O que nos faz perceber que o verdadeiro autor das Escrituras chama-se Espírito Santo. Porque foi ele que soprou. Homens que escreveram em lugares diferentes, em tempos diferentes, e se encaixaram da maneira que se encaixa. É só Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Terceiro e último tópico. Tendo as Escrituras como fundamento. Primeiro, a autoridade apostólica. Segundo, a abrangência. Terceiro, o manual de Deus. Perceba, tendo as Escrituras como fundamento. Primeiro, a autoridade apostólica. Por que os apóstolos tiveram sua autoridade? Porque esta fora concedida pelo Senhor. Porque foi Deus que deu essa autoridade a eles. A autoridade apostólica vem de Deus. Diz a Bíblia em Lucas 9, 1 e 10.
E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder. Verso 10. E regressando os apóstolos. Veja que no cristianismo a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A fonte de autoridade. A autoridade bíblica deriva de sua origem em Deus. Jesus é Deus e ele delegou esta autoridade para os apóstolos, para que fosse expulsar demônio, curar enfermos e pregar o evangelho. Essa autoridade da Bíblia Sagrada, que é o nosso fundamento. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A igreja se submete a essa autoridade e não o contrário. A igreja se submete. Em Atos 2,42, a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque o ensinamento era ensinamento com autoridade. Jesus, quando ensinava com autoridade. Então, as escrituras sagradas, nelas está a autoridade de Deus. Porque a origem das escrituras é o Senhor, é o próprio Deus. A autoridade da Bíblia é a autoridade do seu autor. Glória a Deus, que é Deus. Bendito seja o Senhor. O Antigo e o Novo Testamento são inspirados por Deus. A Bíblia fala toda a escritura é divinamente inspirada e não fatiada, não uma parte dela. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, ambos são inspirados por Deus. Examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, disse Jesus em João 5,9, mostrando que a palavra escritura aqui está no plural, as escrituras. As escrituras do Antigo Testamento e as escrituras do Novo Testamento. Porque as do Antigo Testamento apontam para Jesus e o Novo Testamento fala de Jesus. Então, as escrituras, glória a Jesus. E nós vemos isso, todos os livros da Bíblia, sem exceção, têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Quer seja o livro de Naum no Antigo Testamento, quer seja o livro de Judas no Novo Testamento. Todos têm a mesma autoridade e inspiração divina, porque todos esses escritores foram soprados ou movidos pelo Espírito Santo de Deus para escreverem exatamente a vontade de Deus para a humanidade. Tendo a Escritura como fundamento a abrangência, já falamos dessa abrangência, dessa totalidade. Quando falamos de abrangência, estamos falando do pleno, do total. Né? E aí eu repito novamente o que eu já disse aqui. O termo plenário significa completo ou total, indicando que cada parte da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é divinamente inspirado por Deus. Isso implica que as palavras usadas pelos autores humanos foram guiadas pelo Espírito Santo, garantindo que a mensagem transmitida fosse a verdadeira vontade de Deus. Então nós vemos aqui que Pedro escreve aos nossos irmãos dizendo para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, Antigo Testamento, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, mediante os nossos apóstolos, Novo Testamento. A abrangência total. Tanto os profetas do Antigo, como o Senhor Jesus, que é o Filho, e delegando autoridade para os apóstolos, nos falaram a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Antigo Testamento. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho do Novo Testamento. Toda a Escritura. Então, a abrangência desde Gênesis ao Apocalipse. Bendito seja Deus. Último subtópico, o manual de Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Querido, você percebe nessa expressão bíblica que a palavra de Deus é o manual. A palavra de Deus é o norte. A palavra de Deus é quem dá sentido à nossa vida. Nós vemos aqui nesse texto que feliz é o homem que lê. Feliz é o homem que ouve. E feliz é o homem que guarda essas palavras. As Escrituras Sagradas nos fornecem o norte, meu querido, para que tenhamos uma vida espiritual conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Faz-se necessário defender a autoridade e em matéria de fé e de prática. Os crentes observam os ensinamentos sagrados
Não como um livro de filosofia qualquer. Não. Nem como qualquer outro livro. Não. E sim como ética que norteia o seu estilo de vida e o testemunho cristão. Por isso, nós devemos e temos que observar a palavra de Deus, porque ela nos dá o rumo certo. As Escrituras, louvado seja Deus, nos levarão à salvação eterna. Porque a fé que leva você a se arrepender vem pelo ouvir as Escrituras. Vem pelo ouvir. Por essa razão, devemos observá-la continuamente e perseverar na fé. Diz a Bíblia que Deus chamou a atenção de Josué. Estava chorando por Moisés. Levanta-te, passa o Jordão. E o Senhor instruiu Josué e disse assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o que disse o Senhor para Josué. Que esta palavra nunca se aparte da nossa boca. Que ela nunca saia do nosso coração e que norteie a nossa vida. Para que nós possamos prosperar, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos verdadeiramente viver a vida que Deus quer que vivamos, para que possamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus e para que, por fim, possamos alcançar, né, e herdar a vida eterna, para que possamos nos manter no caminho, porque é preciso perseverar para ser salvo. É preciso perseverar nas Escrituras e não ser levado por qualquer vento de doutrina. Querido, a Bíblia é o nosso manual em matéria de fé e prática. É a nossa autoridade suprema. E nós precisamos honrá-la, respeitá-la, obedecê-la, vivê-la, guardá-la no nosso coração, para que possamos, então, viver a vontade de Deus. Eu concluo nosso trimestre, né, louvando a Deus, exaltando a palavra de Deus, com um hino abençoado. Quero concluir esse trimestre louvando a Deus pela sua bendita, inerrante, infalível palavra do Senhor nosso Deus, e inspirada também. Inspirada com ensino. Diz assim o louvor do autor e compositor Emílio Conte. Eu vou cantar só a primeira estrofe e o coro. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Que a palavra de Deus possa estar guardada no teu coração, que a palavra de Deus esteja reservada na sua mente e que você viva e persevere na palavra do Senhor, nosso Deus. Até o nosso próximo trimestre, até a nossa próxima lição do trimestre, que vem no segundo trimestre. E que Deus em Cristo te abençoe e que te faça prosperar e que edifique a tua alma e que você persevere na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador.